Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira, 23 de junho. Teremos aula de História com o professor Martim Iglesias. Não percam, por favor, vai valer a pena. Kleber, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rê, bom dia, e você? Tudo bem. Kleber, saiu a ata do Copom. Devemos nos habituar a uma taxa de 2,25 ao ano ou ela deve cair ainda mais em 2020? O comitê pareceu bem cauteloso na ata, né? Sim, ele mantém o tom cauteloso, mas confirmou aquilo que já era esperado pelo comunicado que saiu na semana passada, quando da decisão, tá? Que é de um ajuste residual, que eles têm chamado, e que o mercado aposta que esse ajuste seja de um corte de mais 0,25 ponto percentual na taxa, ou seja, levando essa taxa aí para 2%. Importante também salientar que eles disseram que eles estão avaliando ainda que estímulos adicionais poderiam adicionar uma assimetria para o balanço de riscos, ou seja, ainda todos os estímulos que vêm sendo executados, aqueles que têm ainda a sair hoje, por exemplo, o Banco Central vai anunciar novas medidas de combate à Covid-19 às 14 horas pelo seu presidente, né, o Roberto Campos Neto. Então essas medidas, o desempenho obviamente da economia, o andamento das questões inflacionárias e todas as outras, né, importantes questões ligadas à economia e atividade local vão dar a diretriz para o Copom tomar outras decisões que possam trazer novos cortes além desse residual que é esperado, tá? Lembrando que a nossa projeção aqui conta com uma Selic até o final do ano de 1,5% ao ano, ou seja, nós teríamos ainda mais um corte de 0,5 ponto, além desse 0,25 esperado, ou mais dois de 0,25 que possam acontecer nas próximas reuniões. Então é importante a gente acompanhar primeiro o desempenho da economia local, de como que vão andar todos os indicadores e também as mensagens que virão aí nas próximas semanas do próprio Banco Central. Ótimo. E uma breve passada pelos Estados Unidos, Kleber, porque o presidente Donald Trump assegurou o acordo firmado com a China para transações comerciais depois de alguns rumores de que ele havia sido quebrado. Isso animou os mercados, inclusive. Foi bem na madrugada que aconteceu, né? A gente teve aí um desencontro de informações, vamos chamar assim, né? Que primeiro o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, fez uma declaração ao The Wall Street Journal, dizendo que o acordo comercial com a China teria acabado. Mas logo em seguida, pelo Twitter, o Trump veio e afirmou que o acordo continua intacto e que ele vai ser mantido. Da mesma forma que a primeira informação derrubaram os mercados asiáticos, né, e impactaram muito nos futuros de Nova York, quando veio a fala do Trump, ele ajudou para que isso virasse, né, e reforçasse dados positivos que tinham vindo da Europa, né, que viriam ainda, que eram esperados, que era de uma melhora da atividade econômica através do PMI, que foi anunciado hoje, e isso faz com que o mercado tenha uma manhã, por enquanto, aí tranquila. Lá fora a gente vê uma alta dos indicadores futuros dos Estados Unidos, as bolsas na Europa todas sobem também, e aqui o Ibovespa abriu em alta, por enquanto, às 10h22 de 1,13%, está sendo negociado aí próximo aos 96.400 pontos, enquanto o dólar tem um recuo aí de 1,30 a R$ 5,18 a cotação da moeda até agora. Vai ser um dia com muita volatilidade. Essa mensagem que veio dos Estados Unidos mostra o quanto a gente ainda vive um mercado muito sensível a qualquer notícia que realmente impacte a atividade econômica. E um impacto negativo para o acordo comercial entre China e Estados Unidos seria muito ruim para a recuperação da atividade, que é o que a gente mais vem monitorando nos últimos tempos, além, obviamente, do controle à pandemia, que é tão importante quanto. Né? Verdade, Kleber. Ô Kleber, hoje é dia de aula com o professor Martim. Coloquei aqui pra gente chamá-lo para conversa. Ó, que saudades do professor, né? 2 semanas sem ele aqui já. Tô aqui, eu também rapaz, tô aqui.
Pois é, Martim, espera um pouquinho, tá? Você tá aí, mas você tá querendo contar pra gente que as guerras napoleônicas têm a ver com investimentos. Então eu fiquei preocupada e antes de tudo eu quero saber se tá tudo bem com você. Tá tendo alguma febre, alguma alucinação? Tá tudo em ordem mesmo? Podemos confiar nessa aula, Martim? Essas quarentenas, viu? Não, tá tudo certo, sim, Renato, tá tudo bem com você, tudo bem, Kleber, mas é isso mesmo, tem a ver sim, viu? Eu queria abordar a expressão a névoa da guerra, né, que é atribuída a Karl von Clausewitz, que é um militar prussiano, né, ou seja, alemão, digamos assim, da época das guerras napoleônicas, com uma participação relevante naquele período, talvez não tão conhecido como outros dois generais daquela mesma época, né, que um é basicamente o almirante Nelson, que foi o responsável pela derrota do poderio naval napoleônico, que controlava também a Espanha naquela época e, portanto, também a marinha espanhola, na famosa Batalha de Trafalgar, né? Aliás, os ingleses chamam de Trafalgar, né? Mas como se trata de um local na Espanha, que é o Cabo de Trafalgar, né, que fica bem no meio ali entre Cádiz e Gibraltar, eu tenho uma preferência de chamar isso de a batalha pelo nome original, que é Trafalgar e não Trafalgar, né? O outro grande general que é responsável pela, digamos assim, derrota definitiva de Napoleão em Waterloo é o Duque de Wellington, né? Aliás, um dos retratos mais interessantes, bonitos, pintados pelo pintor Francisco Goya é dele. Hoje, aliás, o Wellington é mais famoso até pelo bife de Wellington, né? Que ele apreciava e que leva o nome, né? do que propriamente pelas vitórias militares. Vocês já provaram, aliás, o bife de Wellington, Renata e Kleber? Misericórdia, Martim. Sabia que eu fiz o bife Wellington no último Natal, eu e o Danilo, meu enteado, e eu não fui atrás da história dele, agora eu tô sabendo a história dele. A única história que eu sabia é que negócio mais difícil de fazer é esse tal de bife Wellington. Me arrisquei na cozinha, ficou uma delícia, mas dá uma trabalheira, faz uma sujeira. E agora, além de ter comido o bife, eu já sei quem foi que deu origem ao bife, olha só. Tá vendo? E você, Kleber? Já provei, Martim, achei uma delícia, mas nem pensei em me arriscar a fazer. É muito complicado. Eu lembro até episódios de programas, né, de culinária, né, desses reality shows que as pessoas sofrem demais para fazer. Eu prefiro ficar no hambúrguer, viu, Martim? Mas é uma delícia. Tá bom. Eu prefiro um bom hambúrguer, é mais fácil. Então, deixa eu contar aqui. Então, o Clausewitz teve uma participação importante, não tão decisiva quanto Nelson e Wellington, e provavelmente a contribuição mais relevante dele tenha sido um livro chamado Da Guerra, onde há conselhos de estratégia militar, inclusive de como organizar-se em tempos de paz, né? Uma frase interessante dele é a névoa da guerra, que segundo o Clausewitz se refere originalmente a uma combinação entre fumaça e poeira que muitas vezes se forma no campo de batalha e que impede um exército de ter total visão do inimigo. E em muitas situações pode levar a uma situação extrema, onde por falta de visão as tropas acabam atacando seus próprios companheiros, né, o que se chama fogo amigo, né? Clausewitz diz ainda que a frase a névoa da guerra também é uma metáfora de como o alto comando de um exército muitas vezes se confunde no calor das situações e não consegue entender a estratégia do inimigo e eventualmente acaba tomando decisões erradas no calor do momento, né? Essa expressão, né, que eu chego até a citar no meu livro, parece muito verdadeira quando estamos em momentos de volatilidade e de exageros do mercado. Em situações de alta volatilidade, muitas vezes é difícil conseguir tomar uma decisão totalmente racional e acabamos decidindo no calor do momento ou até simplesmente para tirar da nossa frente uma decisão que está incomodando a gente, né? A chamada, digamos assim, névoa da guerra não nos permite ter uma visão correta, verdadeira do que está acontecendo nos mercados, né? Por exemplo, temos alterado períodos bem positivos no mercado, com períodos muito negativos, tudo em função da pandemia, e muitas vezes o investidor se precipita, seja porque olha o mercado se valorizando rapidamente, como nas últimas semanas, e aí quer entrar, ou porque se assusta numa queda mais violenta e quer sair, né? E aí isso para mim então está linkado com aquele conceito do behavioral gap, ou gap comportamental, que é a destruição de valor ou de rentabilidade nos investimentos por quem não consegue lidar bem com as suas emoções. Muitas vezes a maior contribuição de um especialista de investimentos, né, a maior contribuição dele
acaba sendo ajudar o investidor no controle de suas emoções, né? Eu e toda a equipe, né, a gente trabalha não só para gerar as melhores recomendações de investimentos, né, suportados tecnicamente por uma visão de mercado, mas também para evitar que o investidor tome suas decisões no calor do momento e muitas vezes acabe perdendo dinheiro, viu, Renata? Pois é, Martim, e como ajudar o investidor a ultrapassar essa névoa que fica na frente dele em momentos como esse que a gente está vivendo, de tanta volatilidade e de tantos artifícios que prejudicam e que dificultam, melhor dizendo, na hora de tomar essa decisão? Eu entendo que nós temos ajudado os nossos clientes em essas duas dimensões, né, entendo que nós temos a nossa equipe, todas as pessoas que trabalham na equipe trabalham basicamente só para isso, exclusivamente, 100% do tempo. A gente fornece também informação e recomendação relevante, suportada por análises cuidadosas e tecnicamente fundamentadas. Todo mês trazemos nossa ordem de preferência, né? Por exemplo, multimercados hoje está em primeiro lugar na nossa ordem, dada a volatilidade, dado que o mercado vem enfrentando esse risco o tempo todo, né? Sendo que multimercados tem a capacidade de posicionar-se, ora esperando a valorização, a desvalorização de diversos ativos como bolsa, dólar, ouro, juros, etc., né? Lembrando que o multifundos continua sendo o produto recomendado e por aí vai, né? Entendemos que posições em bolsa nacional continuam valendo a pena, que a diversificação com investimentos no exterior é fundamental. Enfim, acho que o Vitor Vietti até falou num podcast aqui sobre a recomendação do mês, né? Mas além dessa questão técnica de mercado, nós temos tentado ajudar os nossos clientes a lidarem bem com as suas emoções, né? Então, nós desenvolvemos, por exemplo, a regra de Paris para ajudar o investidor a controlar seus vieses, ou seja, nós ajudamos o investidor tanto com as boas recomendações, como ajudando-os digamos assim, a evitar que ele se movimente nos mercados de forma precipitada, né? Professor, bem legal você retomar isso, e a gente recebe rotineiramente pedidos para que a gente explique de novo, né, como funciona essa regra de Paris. Você pode relembrar a gente exatamente o que é a regra e como ela se aplica? Chega até a ser engraçado, né, Kleber? A gente está falando aqui de guerras napoleônicas e agora a gente entra com a regra de Paris, né? Mas sim, posso sim, né? Então, Paris é uma regra de 5 pequenos conselhos, e mais pequenos, mas relevantes, para o investidor navegar nesses momentos de alta volatilidade, né? Cada um dos conselhos começa com as iniciais da capital da França, então é projetar, né, avaliar, reduzir, identificar e selecionar, né? Projetar, né, que é o P do Paris, é olhar no longo prazo e não se assustar com a volatilidade de curtíssimo prazo, se os seus investimentos são longos, né? Tem objetivos de longo prazo. Avaliar, que é principalmente avaliar corretamente e evitar que a rentabilidade passada seja o primeiro ou principal critério de decisão. Depois é reduzir, que é diversificar, né? A diversificação é uma ferramenta importante para reduzir risco, então dá para reduzir risco com a diversificação. Agora você tem que identificar teu perfil, conhecer bem como você se comporta em momentos de estresse, né? E finalmente selecionar, entender que o mundo dos investimentos é feito de escolhas, né? De trade-offs, ou seja, às vezes a gente tem que escolher entre o tipo de risco que mais combina com cada um e com cada objetivo, né? Acho que é nessa linha aí, viu, Kleber? Muito bom, professor, obrigado. É importante a gente lembrar porque ajuda muito até o investidor a entender um pouquinho melhor todo esse conceito que a gente fala aqui no dia a dia e muito sobre a diversificação. Eu queria até relembrar sobre um pouco do que a gente falou aqui, que você apresentou, que está muito ligado à live que foi feita ontem sobre finanças comportamentais, né? Que está disponível lá no YouTube, que eu acho que é super importante lembrar o investidor, né? Muito bem, acho que sim, foi uma live junto com o Gabriel Kumakura Padovese, também da equipe, né? E acho que traz diversos pontos nessa linha mesmo, viu, Kleber? Até porque, né, Martim, muitas vezes esse tipo de análise que vocês conseguem identificar no investidor, ele não identifica facilmente esses vieses e esses comportamentos que podem atrapalhá-lo na hora de tomar uma decisão. Então é bacana quando a gente fala sobre isso, porque a gente está tentando dar uma luz a algo que talvez ele não tenha observado nele mesmo. E quando a gente identifica que a gente está tendo um comportamento que pode não ser tão bacana para determinado
determinado assunto na nossa vida, é mais fácil da gente resolver, né? Exatamente, e aí a pessoa pode levar, digamos assim, uma regra de bolso, né? Que seria a regra de Paris, né? Que ajuda exatamente a enfrentar um pouco essas situações, né? E se tá com dificuldade de saber onde tá errando na hora de decidir, procura um especialista, uma especialista, que eles com certeza vão saber ajudar a identificar esse tipo de coisa, né, Martim? É isso mesmo, Rê. Muito bom, baita aula, Martim. Semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado aí, então, Renata. Muito obrigado, Kleber. Semana que vem, terça-feira, mais uma vez aqui, com certeza. Eu adoro participar aqui do podcast. Valeu, professor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rê. Valeu, gente. E vocês que estão nos ouvindo, não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité e sigam nossas redes sociais. Fiquem bem, fiquem em casa, protejam-se e amanhã estaremos de volta aqui com o podcast. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.